Olá, alunos dominantes online! Nesta aula falaremos sobre o tempo verbal pretérito indefinido em espanhol. Eu sou a professora Thaís. É importante saber que a gente utiliza esse tempo para falar de fatos que já acabaram, então que já aconteceram e que já terminaram, tá? Hechos aqui significa fatos, tá? É uma palavra muito importante, aparece bastante nas provas. Então, para isso, a gente usa alguns marcadores temporais que também têm a ver com tempos que já terminaram, né? Tempos que aconteceram e já acabaram. Por exemplo, ayer. Ayer significa ontem. Então, o dia de ontem já começou e acabou e está no passado, né? En la mañana, de manhã. Então, se você estiver no período da tarde falando sobre uma coisa que aconteceu de manhã, amanhã já acabou também, né? Mesmo que seja do mesmo dia. Anoche significa a noite passada, a noite anterior. Anteayer ou antier, as duas formas são possíveis, significam anteontem, tá? La semana passada significa semana passada, né? Também é um tempo que já terminou. El mes, el año, el siglo passado, também qualquer período de tempo passado pode ser incluído, né? O mês passado, o ano passado, o século passado, siglo significa século, né? El outro dia, então outro dia, às vezes a gente não sabe exatamente que dia, mas foi outro dia e esse outro dia já acabou. Isso que é importante, né? Quando a gente está usando esse tempo, a gente está falando de uma época, um momento que já passou. Aqui estão os verbos conjugados nesse tempo, esses são verbos regulares, então vocês podem usar essa tabela para conjugar qualquer outro verbo regular, tá? Então, a gente tem na primeira conjugação, terminados em ar, o verbo pensar, na segunda, terminados em er, o verbo conhecer, na terceira, terminados em er, o verbo cumprir. Cumprir significa cumprir ou completar também, tá? Então, fica yo pensé, tu pensaste, él, ella ou usted pensou, nosotros o nosotras pensamos, vosotros o vosotras pensasteis, ellos, ellas o ustedes pensaron. Yo conocí, tú conociste, él, ella o usted conoció, nosotros o nosotras conocimos, vosotros o vosotras conocisteis, ellos, ellas y ustedes conocieron. Cumplir fica yo cumplí, tú cumpliste, él, ella y usted cumplió, nosotros o nosotras cumplimos, vosotros o vosotras cumplisteis, ellos, ellas y ustedes cumplieron. Então, essa parte que está em caixa alta é a desinência do verbo, tá? Quando vocês quiserem conjugar qualquer outro verbo regular, vocês só vão substituir a raiz do verbo, que é esse início, e a desinência vocês vão manter. Então, por exemplo, se eu quiser conjugar o verbo amar, que é um verbo de primeira conjugação também terminado em ar, eu coloco yo amé, né? Faço o que é a raiz do verbo amar, e repito a desinência que está aqui. Fica yo amé, tu amaste, él amó, nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos amaron. Então, é só substituir a raiz de um verbo pela raiz do outro e manter a desinência igual. Essa parte em caixa alta, igual. Agora, vamos ver alguns exemplos. Nosotros cumplimos todos nuestros acuerdos. Então, isso está no passado, né? Nós cumprimos todos os nossos acordos. Ayer pensé mucho en mis vacaciones. Ontem, pensei muito nas minhas férias, tá? Vacaciones significa férias. Então, também é uma ação que aconteceu ontem, já terminou. Ellos se conocieron el año pasado. Então, aqui tem um marcador que mostra, né, que acabou aquele momento, né, eles se conheceram no ano passado. Aqui, gente, passado é com S só mesmo, tá? Em espanhol não existe dois S.
Temos alguns verbos irregulares também nesse tempo. Essas irregularidades estão na raiz e não nas desinências dos verbos. Então, as desinências se mantêm e as raízes mudam. Como exemplo, temos aqui a primeira irregularidade em que o E se transforma em I, tá? Essa irregularidade afeta somente as terceiras pessoas e verbos de terceira conjugação, tá bom? Então, o verbo elegir aqui está como exemplo, que significa escolher ou eleger, tá? Então, aqui se conjuga yo elegí, normal, tu elegiste, normal, sem irregularidade. E aqui na terceira pessoa, aí vem a irregularidade. Ele, ella, usted eligió. Então, aqui a gente tem esse I, né? Que o E se tornou I, somente nas terceiras pessoas. Nosotros ou nosotras elegimos, sem irregularidade. Vosotros ou vosotras elegisteis, também sem irregularidade. E na terceira pessoa do plural, volta a irregularidade, né? Ellos, ellas e ustedes eligieron. Então, esse I aqui está substituindo esse E. Outros verbos em que isso também acontece. O verbo pedir, que fica, né? Pidió, pidieron. E o medir, que fica midió e midieron. Bom, a segunda irregularidade, o O se transforma em U, também somente nas terceiras pessoas, com verbos terminados em ir. Então, a gente tem aqui dormir. Fica yo dormí, tu dormiste, ok. Él, ella, usted durmió. Aí vem a irregularidade, né? Esse O se transforma em U. Nosotros ou nosotras dormimos, sem irregularidade. Vosotros ou vosotras dormisteis, também sem irregularidade. Ellos, ellas e ustedes durmieron. Aí sim volta a irregularidade. O O se transforma em U. Agora vamos falar da terceira irregularidade, que afeta todos os verbos terminados em sir e o verbo traer. Então, aqui temos o traer de segunda conjugação, né? Que fica yo traje, tu trajiste, él, ella y usted trajo, nosotros ou nosotras trajimos, vosotros ou vosotras trajisteis, ellos, ellas y ustedes trajeron. E aqui, como exemplo de verbo terminado em sir, nós temos conducir, que significa conduzir ou dirigir. Yo conduje, tú condujiste, él, ella, usted condujo, nosotros ou nosotras condujimos, vosotros ou vosotras condujisteis, ellos, ellas e ustedes condujeron. Lembrando que o verbo traer significa trazer, tá? Aqui nós temos outra irregularidade que a gente tem uma raiz terminada em vogal que muda. E essa irregularidade afeta somente as terceiras pessoas também, tá? Então, nós temos como exemplo de verbo da segunda conjugação o verbo creer. Fica yo creí, sem irregularidade, tu creíste, él, ella e usted creyó. Aí sim vem a irregularidade, né? Terminada em yo. Nosotros ou nosotras creímos, vosotros ou vosotras creísteis, ellos, ellas e ustedes creyeron. Aí sim vem a irregularidade. Só as terceiras pessoas, tanto do singular quanto do plural. E aqui a gente tem o verbo construir, representando a terceira conjugação. Yo construí, tu construíste, sem irregularidade. Él, ella, usted construyó. Aí sim vem a irregularidade. Nosotros construímos, vosotros construísteis, sem irregularidade. Ellos, ellas, ustedes construyeron. Aí vem a irregularidade só nas terceiras pessoas, tanto do singular quanto do plural. Outros verbos com essa mesma irregularidade. Ler, que significa ler, né? Que fica
leyó e leyeron. Poseer, que é possuir, fica poseyó, poseyeron. Proveer, que é prover. Atribuir, concluir, influir, construir, contribuir e oír. Oír significa ouvir, né? Fica oyó e oyeron, tá? Temos também verbos totalmente irregulares. Então, a gente tem aqui o verbo dar, que fica yo di, tú diste, él, ella, usted dio, nosotros dimos, vosotros disteis, ellos, ellas e ustedes dieron. Temos o verbo ser e o verbo ir, que se conjugam da mesma forma nesse tempo, tá? Tanto o ser quanto o ir. Fica yo fui, tú fuiste, él, ella y usted fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos, ellas e ustedes fueron. Então, se eu falo yo fui, pode ser eu fui no sentido de era, né, no sentido de ser, ou no sentido de ir, igual em português também. E temos também o verbo hacer, que fica yo hice, tú hiciste, él, ella, usted hizo, nosotros ou nosotras hicimos, vosotros ou vosotras hicisteis, ellos, ellas e ustedes hicieron. O verbo hacer significa fazer, né? É um verbo muito comum. Por isso é importante vocês conhecerem, reconhecerem o verbo conjugado, porque aparece bastante aí nos textos. Ainda nos verbos totalmente irregulares, temos esses outros verbos, que todos esses têm a mesma desinência, né? Essa desinência aqui nós já vimos, que se repete a mesma desinência dos verbos regulares relacionados ao pronome pessoal, né? Cada desinência, cada final do verbo vai se relacionar a uma conjugação de pessoa, né? Do singular ou do plural. Então, esses são os verbos e isso é como aqui é como eles ficam de maneira irregular com essas terminações. Então, o verbo andar fica yo anduve, tú anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron. O verbo tener, ter, né, fica yo tuve, tú tuviste, él tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis, ellos tuvieron. O verbo estar fica yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. O poner fica yo puse, tú pusiste, él puso, nosotros pusimos, vosotros pusisteis, ellos pusieron. O verbo poner significa pôr, tá? O saber, yo supe, tú supiste, él supo, nosotros supimos, vosotros supisteis, ellos supieron. O caber fica yo cupe, tú cupiste, él cupo, nosotros cupimos, vosotros cupisteis, ellos cupieron. O haber fica yo hube, tú hubiste, él hubo, nosotros subimos, vosotros subisteis, ellos hubieron. O querer fica yo quise, tú quisiste, él quiso, nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos quisieron. E o venir, que significa vir, fica yo vine, tú viniste, él vino, nosotros vinimos, vosotros vinisteis, ellos vinieron. Então, aqui é o exemplo de como que fica o verbo tener, né? O verbo tener eu já conjuguei aqui para vocês, mas aqui está escritinho como que ele fica conjugado com aquelas terminações e com essa raiz, né? Com esse início que é uma raiz irregular, como a gente já viu, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Graças!